Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gama. Meu nome é Ludmila. Hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma história maravilhosa sobre as mulheres da Bíblia. Nós estamos desfrutando desse livro, Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados, Novo Testamento. As mulheres que nós vamos desfrutar juntos hoje são Isabel e Ana, a profetisa. Todas elas podem ser encontradas no livro de Lucas, capítulos 1 e capítulos 2. Falando sobre Isabel, o significado do nome Isabel é Deus prometeu. Deus prometeu, ou Deus é meu juramento. Como é descrita Isabel? Lucas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: ambos, ela e Zacarias, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, Isabel era tida como uma mulher justa e irrepreensível, diante do Senhor. Ser justa e irrepreensível, é claro, não quer dizer que ela não tinha pecados, mas que ela tinha um viver honesto, um viver piedoso, Lucas 1,7 também nos mostra. E não tinha filhos, porque Isabel já era estéril, sendo eles avançados em dias. Naquele tempo, você ser avançado em dias, ser já idoso, e você não ter tido filhos, era visto como o pecado. Não estão tendo filhos porque Deus amaldiçoou eles por conta do pecado. Há pecado naquela casa ali, então eles eram muito julgados. E aí imagine os olhos de reprovação das pessoas. Isabel tendo que lidar com um olhar de reprovação de tipo: ela não é abençoada porque tem pecado ali, tem alguma coisa oculta ali. Então, você naquela época não ter filhos, a sua linhagem acabar ali, era tida como vergonha para você. E Isabel, dentro dela, ela tinha a crença de que o Senhor havia prometido para ela e cumpriria. Mais pra frente a gente vai poder ver que a conduta de Isabel era uma conduta de fé, independentemente das circunstâncias. Ela não olhava para sua circunstância física limitada. Ela cria em Deus, E ela tinha um marido que era unidade com ela, Zacarias servia no templo, era sacerdote, servia no templo todo o tempo. Zacarias e Isabel viveram no tempo de Herodes. Naquele tempo, de 37 a 4 a.C., por cerca de 400 anos, até aquele momento, não havia tido mais nenhum profeta desde Malaquias no Antigo Testamento. Então, você imagina esse silêncio de Deus e como o povo andava nessa época. E aí, nós percebemos que Zacarias, na palavra fala, Zacarias estava servindo ao Senhor quando o anjo apareceu para ele. O anjo Gabriel apareceu para ele e falou para ele que Deus havia ouvido a oração dele. Enquanto ele estava servindo, Deus apareceu para ele por meio do anjo, dizendo que a oração dele tinha sido ouvida. Então, ele tinha um desejo no coração dele humano, uma necessidade humana, que era a necessidade de Deus também. E Deus casou as duas coisas, a vontade dele com o desejo do interior, tanto de Zacarias quanto de Isabel. Isso mostra que nós não devemos deixar de servir ao Senhor. O Zacarias pôde ouvir a voz de Deus enquanto ele servia a Deus, Enquanto ele estava ali debruçado no serviço ao Senhor, ele pôde ouvir a voz de Deus. Se ele tivesse um coração endurecido ou que fizesse um serviço para o Senhor nele mesmo, só para cumprir tabela, ele não ouviria a voz de Deus. Mas era ele e sua esposa, eles eram um pelo Senhor. Isso tem um peso enorme assim para nós. A gente consegue perceber que Isabel, ela cria tanto em Deus e ela cria tanto nesse juramento que Deus tinha prometido lá em Deuteronômio ainda, olha só. Deuteronômio 7,14 diz assim: bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Isabel creu numa palavra que tinha sido dito lá atrás. E às vezes ela poderia olhar para a sua condição. Já estou idosa, até hoje não tenho filhos, mas ela não deixou de confiar. Ela não olhou para a circunstância dela, física. Ela não olhou para o tempo em que vivia, achando que já era tarde, ou que talvez não fosse adequada,
Ou talvez vocês imaginem se ela tivesse dado ouvido aos sofismas de Satanás, porque com certeza as pessoas comentavam, né? Hoje em dia a gente comenta e naquela época não seria diferente, as pessoas comentam. E imagine os burburinhos de ela ter que ouvir, Deus amaldiçoou Isabel e Zacarias porque o ventre dela é seco, né? Zacarias não pode ter filhos. Olha só que horrível para Zacarias arrumar uma mulher que não pode ter filhos. Você imagina ela ter que ouvir isso e ao invés de se entristecer, apesar de ter, eu creio que isso aconteceu muitas vezes, ela não perdia a fé, ela não olhava para suas circunstâncias, né? Então, 3 lições principais a gente consegue tirar da história de Isabel. Primeiro, né? Ela obedecia a Deus, vivia sob os mandamentos e preceitos do Senhor, amava a palavra de Deus, andava em unidade com seu esposo. A segunda coisa é que ela cria nas promessas de Deus. Ela olhava lá para trás e a gente consegue crer quando a gente ouve, né? Então, ela constantemente estava ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus sendo semeada na mente dela, indo para o coração e produzindo o fruto de que ela precisava perseverar crendo que a bênção dela seria concedida para ela, né? E pelo fato dela crer nas promessas, o Senhor a abençoou, né? E ela pôde conceber aquele que seria grande, que falaria, anunciaria a vinda de Jesus, né? E Senhor Jesus, se você tem alguma limitação, não olhe para ela. Deus pode fazer grandes coisas. Não olhe para a sua condição. Quando você olha para a sua condição e vê que não tem jeito, aí é que Deus gosta, porque a glória de Deus se manifesta aí, né? Senhor Jesus. Então é isso. A terceira coisa é que nós devemos ser gratas por tudo. A postura de Isabel era uma postura de gratidão. O seu esposo servia ao Senhor, ouviu que ela engravidaria, mas olhou para a sua condição, né? E por conta disso, dele não ter crido na hora, ele ficou mudo até que João Batista nascesse, né? Mas ela creu no seu coração, né? E é isso. Isso é o que nós podemos aprender com Isabel. Jesus é nosso Senhor. Vamos falar agora de Ana, a profetisa. Bom, mas agora vamos falar de Ana. Ana, a profetisa. Gente, eu fiquei besta, porque quantas vezes eu já li Lucas e não percebia que Ana, a profetisa, existia de verdade. São 3 versículos apenas que a gente vê sobre ela, né? Eu vou ler para vocês, porque eu acho que é importante. Talvez você esteja nessa mesma condição de ter passado por Ana, a profetisa, e não ter percebido ela por ali. 3 versículos apenas. Lucas, capítulo 2, versículos de 36 ao 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, que é Jesus, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, essa é Ana, a profetisa. É só esses 3 versículos que nós vemos falando sobre ela, né? O termo profetisa quer dizer, ela era uma mulher que falava por Deus, né? Falava a palavra de Deus, né? E naquela época, como eu citei na questão de Isabel, entre o Antigo e o Novo Testamento, lá no livro de Malaquias, você vê que por muito tempo o povo de Deus ficou sem profeta. Então o anjo do Senhor chegou para Zacarias para poder anunciar que Isabel estaria grávida. Um anjo chegou para poder falar, isso já era grande coisa. Mas com Ana, Deus levantou uma pessoa, uma mulher, para naquela época anunciar a vinda dele. Ela cria na vinda de Cristo, na vinda do Messias, né? Então, ela cria, por isso ela falava. E você sabe por quê que Ana falava a palavra de Deus? Porque no coração de Ana era isso que transbordava. Mateus 12:34 nos diz assim: a boca fala do que está cheio o coração, né? Lamentações 3:21 diz, né? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Senhor Jesus, o que tem saído da sua boca?
O que tem saído da sua boca no seu trabalho, na sua casa, para os seus filhos? O que tem saído da sua boca? Fofoca? Palavras de maldição? Contendas? Críticas? Ainda que a gente ache que sejam construtivas? Eu ouvi algo muito interessante esses dias, que é, se você for falar, pense bem no que você vai falar para uma pessoa. Se você conseguir mudar aquilo em 5 minutos, então você fala. Mas se você não conseguir mudar, para que você vai falar? Né? Então, a nossa boca, ela pode ser bênção ou maldição, o que sai da nossa boca. Que prefiramos que saia bênção da nossa boca, que saia vida da nossa boca. Porque essas palavras que saem da nossa boca têm o poder de ferir, de machucar. E essas feridas e machucados podem gerar no interior de quem recebe essas palavras algo muito sério que pode perpetuar por toda a vida dela. Né? As pessoas que estão mais próximas de nós são as que recebem as coisas mais duras que saem da nossa boca. Nossos maridos, nossos filhos. Então, que sejamos como Ana, que comia tanto, que bebia tanto da palavra e de Cristo, que no seu interior saía a palavra de Deus. Era isso que saía. Se não fosse construtiva, ela não falava. Ela só queria que saísse da boca dela Deus puro. E essa tem que ser a nossa consciência, né? Para com as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho. Nós devemos anunciar o Senhor para essas pessoas, né? Muitas vezes a gente pode não se enxergar dentro de uma comissão de levar a palavra. Eu não consigo pregar o evangelho, eu não consigo, não tenho oportunidade. Mas no trabalho nós conhecemos mais as pessoas e a gente tem essa oportunidade de falar das pessoas ali no trabalho. Os seus familiares, todos eles conhecem o Senhor Jesus? Todos eles conhecem as bênçãos de Deus na sua vida por ser cristã? Se eles não conhecem ainda Senhor Jesus, nós precisamos realmente colocar o nosso coração na palavra de Deus, porque no momento que ele se nutrir de coisas negativas, dos nossos afazeres do mundo, o que vai sair da nossa boca não vai ser bênção, vai ser maldição. E quão pesado é aquele que recebe uma palavra de maldição. E a gente também, né? Salmos 19:14 diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então é isso, que saia da nossa boca só aquilo que for para abençoar, né? E abençoe a si mesmo, porque Satanás muitas vezes tenta colocar na sua mente de que você é fingida, de que você não é útil a Deus, de que você é uma pecadora, de que você não tem nada para oferecer para as pessoas na sua casa ou de fora. Isso é uma mentira. Leia a palavra e fale aquilo que o Senhor falar que você é na palavra. É isso que você tem que se apegar e profetizar em voz alta para si mesmo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se você coloca a sua fé por ouvir coisas erradas, por ouvir coisas negativas e esses sofismas de Satanás, ela também vai ser produzida no seu interior e vai trazer coisas negativíssimas para a sua vida, resultados estrondosos e amargos para a sua vida, enquanto mãe, enquanto esposa, né? Então, nos apeguemos à palavra de Deus como Ana, a profetisa, fez. O que você precisa, o que eu preciso para ser uma profetisa, né? Para poder anunciar, ser reconhecida como aquela que anuncia a Deus? Coração disposto. Só isso, coração disposto e aberto e alargado para comer bastante daquilo, para que do meu coração possa transbordar. Não tem como eu querer falar de algo que eu não estou comendo, porque o meu falar vai ser superficial, sem experiência, sem que aquilo seja realmente realidade na minha vida, né? Então, o que o Senhor precisa é isso. Lá em Colossenses, eu anotei aqui, Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Né? Na palavra está essa instrução. Na palavra está essa instrução. Então, nós precisamos recorrer a ela para que possamos ter o domínio próprio da língua que precisamos, para que possamos ter palavras brandas, que possam realmente produzir frutos positivos na vida das pessoas ao nosso redor, para que possa produzir Cristo na vida das pessoas ao nosso redor. Naquela época, fala aqui nesse trecho sobre Ana, né? Ana se casou, ficou só 7 anos com o marido e ele morreu. Você imagina, Senhor Jesus, naquela época as mulheres se casavam muito cedo. Então Ana,
Ela ficou viúva muito cedo. Fala só sobre o marido. Eu creio que naquela época você casava e logo tinha que ter filhos. Eu creio que Ana teve sim filhos, né? Mas ela poderia ter escolhido se vitimizar. Naquela época você se perdesse o marido, você não tinha recursos mais, era complicado a sua subsistência ali. Mas Ana não se deixava abater nem se vitimizar pelas circunstâncias difíceis da vida dela, porque com certeza ela passou, com certeza, né? E algo que eu gostaria de deixar para vocês muito forte, para as nossas amadas irmãs mais velhas. A gente pode olhar para a nossa circunstância, eu já tô mais idosa, eu não tenho força, eu não sou útil. Cara, o Senhor usou Ana, a profetisa. Ela tinha 84 anos e não saía da presença do Senhor. Esse era o diferencial. Você, senhora, irmã, já... eu não chamo nem de idosa, não. Eu chamo de experiente. Nossa, quanta experiência a senhora tem para poder compartilhar comigo, que não tenho experiência, não tenho todas as vivências, assim, não passei por tanta coisa ainda na minha vida quanto a senhora, né? Não deixe de se envolver com os serviços, né? O Senhor ainda pode fazer com você, Ele precisa de você. Não olhe para suas circunstâncias, para pouca força, não se ache inútil, porque o Senhor precisa de você. O Senhor usou Ana para ela falar sobre o Senhor. Ela cria na vinda de Cristo, né? Isso aí é maravilhoso. Ela cria e anunciava o que parecia loucura para muitos ali. Ela anunciava sem detença a vinda do Senhor. Ela não se importava com a sua circunstância física, de velhice mesmo, né? Faça da sua aposentadoria, irmã, um período fértil para você e para Deus, né? O Senhor precisa, Ele conta com você e você, assim, pode ser super útil. Quantas jovens dentro da igreja hoje precisam de mulheres experientes que passaram por tudo que passaram e tiveram o caráter ainda mais parecido com o de Cristo por conta das experiências que solidificaram essa fé dentro delas, né? Então nós precisamos de você, a igreja precisa de você, o Senhor precisa de você. Jesus é nosso Senhor.